Você já deve ter resolvido várias equações na sua vida e provavelmente não entendeu exatamente o que estava fazendo em cada uma delas. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo para te revelar o verdadeiro segredo das equações e o princípio escondido que te permite resolver qualquer equação. Todas as equações que você imaginar se baseiam nesse princípio, nesse segredo que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like para o YouTube ajudar a gente a entregar esse conteúdo para o Brasil e a gente conseguir mudar só um pouquinho a realidade do brasileiro com a matemática e a gente melhorar essa estatística que é tão assustadora nesse país, ok? Então não esquece do like e se inscrever no canal também. Antes de eu te falar exatamente o que é esse segredo, eu preciso que você entenda um pouco de como é que foi esse surgimento das equações ao longo da história, tá? Claro que nunca é um momento pontual específico, não é uma única pessoa que do nada começa a trabalhar com letras e equações, a coisa vem gradualmente se desenvolvendo. Mas tem dois personagens que eu quero mencionar aqui para fazer sentido o que eu vou te explicar. O primeiro deles é o Al-Khwarizmi. Esse cara é extremamente importante. Lá de Bagdá, ele era um matemático, astrônomo. Nós estamos falando ali de uma época mais ou menos o ano 850 depois de Cristo. Esse cara criou uma obra, um livro que tem esse nome que você está vendo aí na tela e uma palavrinha bem específica, que é essa que eu estou destacando, lembra a gente da palavra álgebra. Na verdade, o termo álgebra que a gente usa hoje vem exatamente desse momento aí, desse título desse livro. Só que se a gente for pegar essa palavra e tentar traduzir ela, ainda que não seja uma tradução exata, essa palavra tem muito a ver com restauração. Então, esse livro, que é um livro que o Al-Khwarizmi criou basicamente para mostrar como se resolvem equações, de acordo com a anotação da época, é claro, e principalmente equações do segundo grau, ele usou essa palavra álgebra. A gente pode dizer que é um livro de restauração, um livro de balanceamento, se a gente fosse traduzir todo esse título. E é interessante porque resolver uma equação, quando a gente está buscando uma incógnita, o x, a gente está querendo restaurar o valor original daquela letra, daquela incógnita. Então é mais ou menos essa ideia por trás desse título. Só que se a gente volta um pouquinho atrás na história, a gente se depara lá na Grécia Antiga com Euclides, ali próximo de 300 antes de Cristo. Euclides decidiu compilar todo o conhecimento de matemática elementar naquela época, naquele tempo, em um livro que ficou conhecido como Os Elementos. Esse livro aqui, tradução para o português. E dentre várias coisas que esse livro aborda, essencialmente geometria, mas também teoria dos números, do ponto de vista mais geométrico, ele traz algumas noções comuns, ou um outro termo que a gente usa em matemática, axiomas, logo no começo do livro, para começar a construir as ideias. Essas noções comuns, esses axiomas, não são coisas que a gente consegue demonstrar, tá? São coisas que, intuitivamente falando, elas fazem sentido e são óbvias, entre aspas. Então, foi a partir desses axiomas, se você entender cada um deles, você vai entender o que isso tem a ver com equação. Eu vou te falar os principais ali para a gente trabalhar em cima disso. Primeiro dele, que está nesse livro do Euclides. Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Então, pausa o vídeo e absorve essa frase. O que ele está querendo dizer se a gente fosse pegar a nossa anotação atual? Por exemplo, se eu falo que x é igual a b e y é igual a b. Então, coisas iguais a uma mesma coisa, que seria o b, isso implica que o x e o y são iguais também, ou seja, são iguais entre si. É isso que ele está dizendo. Se x é igual a b e se y é igual a b, então x é igual a y. Faz sentido, né? Essa é uma noção comum, é um axioma que fala no livro. O outro axioma que ele diz é o seguinte: se iguais forem somados a iguais, os resultados serão iguais. Olha que interessante. Se a gente pegar um exemplo numérico, você sabe que 1 é igual a 1, certo? Se eu somar 5 no 1 de cada lado, o resultado vai ser 6 é igual a 6. Então, continuou sendo igual o resultado.
É isso que está dizendo esse segundo axioma, essa segunda noção comum que Euclides disse. Terceira, se iguais forem subtraídos de iguais, os resultados serão iguais. Então, mesma coisa. Você tem 3 é igual a 3, tira 1, 2 é igual a 2. Essencialmente, é isso que está dizendo. Outro, iguais multiplicados ou divididos por iguais continuam iguais. Então, vou fazer 2 exemplos para você entender. Vou pegar aqui 4 é igual a 4. Multiplicando por 10, você vai ter 40 igual a 40. Manteve a igualdade. Você tem aqui 12 é igual a 12. Se você dividir por 2, você vai ter 6 é igual a 6. Então, iguais divididos por iguais continua igual. Iguais multiplicados por iguais continua igual. Se a gente pegar todas essas noções comuns, compactar elas, a gente chega no que de fato é uma equação. O grande segredo para você resolver qualquer equação que você quiser. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. É isso que vai permitir que você resolva todas as equações. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos pegar essa equação aqui, x menos 3 é igual a 10, certo? Nosso objetivo, lembrando lá do algarismo, é restaurar o valor do x, ok? Descobrir quanto que ele vale de fato. Então, segundo as noções comuns de Euclides, o que eu posso fazer? Se eu quero saber quem é o x é igual a alguma coisa, eu preciso que de um lado só da equação esteja o x, do outro lado um número, para que eu chegue na resposta. Então, se eu somar 3 dos dois lados, lembra, iguais somados a iguais, o resultado é igual. Somando 3 dos dois lados, menos 3 com mais 3, só sobrou x. 10 com 3 deu 13. E aí a gente chega no valor final do x é igual a 13. Outro exemplo de equação, 3x mais 1 é igual a 7. Primeira coisa, eu quero encontrar o valor de x. Então, eu vou primeiro subtrair um dos dois lados. Então, aquele outro axioma. Iguais subtraídos de iguais continuam iguais. Então, tirando 1, eu vou ter 3x de um lado e do outro 7 menos 1 dá 6. Agora eu vou dividir por 3. Lembra, iguais divididos por iguais continuam iguais. 3x dividido por 3 dá x. 6 dividido por 3 dá 2. Então, x é igual a 2. E você resolveu essa equação. Se você se depara com outro exemplo como esse, x sobre 3 mais 5 sobre 2 é igual a 1/6. Veja que se você não tem muito claro essa manipulação de equação do jeito que a gente está fazendo agora, você pode acabar complicando a sua vida. O que eu vou fazer aqui para ficar o mais fácil? Eu vou lembrar que eu tenho uma igualdade, certo? Essa coisa é igual a uma outra coisa. Se eu multiplicar pelo mesmo número dos dois lados, eu posso fazer com que todos esses termos fiquem no meio inteiro. Então, bater no olho, eu vou multiplicar todo mundo por 6. E aí, quando você multiplica por 6, lembra que você tem que multiplicar o lado todo, no caso ali do lado esquerdo, tá? Para ser coerente a operação, multiplica todo mundo. Então, quando você multiplica 6 vezes x sobre 3, você simplifica ali e dá 2x. Quando você multiplica o 6 vezes 5 sobre 2, multiplica ali vai dar 3 vezes 5, que é 15. E do outro lado, 6 vezes 1/6, isso dá 1. Então, agora ficou muito mais fácil. Você pode subtrair iguais dos dois lados. Eu vou subtrair 15. Aí a gente vai ter menos 14. Divide todo mundo por 2. O x é menos 7. E aí você chega na resposta final. Tudo bem? Então, veja como é mais fácil quando a gente enxerga a equação como ela deve ser realmente, baseado nessas noções comuns lá de Euclides. Então, como é que isso pode ser útil para resolver uma equação do segundo grau? Simples, pega essa aí, ó, x² menos 16. Primeira coisa, somo 16 dos dois lados. E aí, seguindo a mesma ideia, eu poderia também extrair a raiz quadrada dos dois lados. Tomando só um cuidado que agora, quando eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, isso pode ser mais ou menos x, tá? Então, mais ou menos x é igual a 4, ou seja, x é mais ou menos 4. E aí você resolveu essa equação do segundo grau incompleta. E aí você fala, assim é fácil, né? Mas e uma equação completa? Então, dá uma olhada nesse segundo exemplo. Como que o que a gente viu até agora pode permitir que a gente resolva essa equação? Primeira coisa que você precisa ter em mente é um produto notável, bem comum de aparecer, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, que inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu explico por que esse produto notável é dessa forma
e mostro como você enxergar geometricamente, tá? Depois você pode assistir aí. Então, com isso em mente, eu posso enxergar que esse x² mais 4x faz parte de um produto notável. E aí eu posso, dos dois lados da equação, adicionar 4. Tem vídeo aqui no canal que eu detalho melhor porque esse 4. Não vou perder muito tempo nessa explicação aqui, que não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas tem vídeos aqui no canal, inclusive resolvendo a equação do segundo grau sem fórmula. Deixo recomendado aí para você também. E aí, desse lado esquerdo agora, isso aqui é um produto notável que eu posso escrever como sendo x mais 2², do outro lado, igual a 9. Perceba que o que eu fiz foi adicionar, somar iguais dos dois lados. Isso manteve a igualdade, só que foi estratégico porque eu compactei o lado esquerdo agora em x mais 2². Aí você extrai a raiz quadrada, fica mais ou menos 3 de um lado e do outro x mais 2, aí você subtrai 2 dos dois lados, então você vai ter duas possibilidades aí para o x, né? Ou ele vai ser menos 5, ou ele vai ser 1 positivo, beleza? Então, uma equação do segundo grau resolvida, simplesmente usando esses princípios e produto notável. E olha que curioso, não sei se você já estudou em algum momento geometria analítica, e você deve se lembrar que tem aquela equação da circunferência, que se você fizer exatamente o que a gente fez agora há pouco, e compactar em produtos notáveis, você consegue enxergar as coordenadas do centro da circunferência e o raio. De qualquer forma, mesmo se você nunca viu isso, e você está numa equação dessa, você também pode completar os quadrados para criar os produtos notáveis e aí ter as informações. Então, você tem aqui esse x² menos 2x, eu vou adicionar 1 desse lado, e adiciono também do outro. E para esse y² mais 6x, eu também enxergo um produto notável e eu vou adicionar então 9 dos dois lados. Ah, professor, como é que você sabe que é 9? Como é que você sabe que é 1? De novo, não vou entrar em detalhes aqui nessa aula. Lá nesses dois vídeos que eu já recomendei, você vai entender, ok? Depois você assiste. Então você vai chegar aqui no produto notável x menos 1², no outro produto notável y mais 3², isso tudo é igual a 16. Com isso, eu extraio a informação, pensando numa equação de circunferência, que o centro é 1 e menos 3 e o raio é a raiz quadrada de 16, que é 4. Tudo bem? Então, só para você ver que esse princípio, esses axiomas do Euclides, que a gente usa para resolver a equação de verdade, acompanham a gente todo o restante da matemática, tá? Não só na matemática básica. E aí, por último, a gente também consegue resolver algumas equações do terceiro grau por produtos notáveis, como essa aí que eu estou mostrando para vocês, que eu também fiz vídeo sobre o produto notável cúbico, tá? Que o que a gente tem que usar aqui para resolver seria o a menos b ao cubo. Eu explico nesse vídeo, inclusive trago um desenho 3D para você enxergar isso, tá? Eu recomendo que você assista depois, mas basicamente aqui a gente pode subtrair um dos dois lados, e aí a gente vai ter x menos 1 ao cubo, isso seria igual a 6, e aí a gente também consegue achar o valor de x. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que toda resolução de equação se baseia nesses princípios básicos que foram descritos pelo Euclides, pelo Al-Khwarizmi, e de certa forma isso acabou se perdendo um pouco com o tempo, pelo menos no ensino aqui do Brasil, né? O pessoal fica te falando para você só passar para o outro lado, inverter o sinal, tá multiplicando, passa dividindo e tal. Então, perde um pouco dessa essência do que é, de fato, resolver a equação baseado nesses axiomas que eu falei. Se fez sentido para vocês, se você não tinha resolvido uma equação dessa forma, comenta aí. E eu espero que tenha te ajudado. E não saia desse vídeo, não saia do YouTube, sem ver pelo menos uma das 3 recomendações que eu te dei agora, tá? Já embala aí no próximo vídeo para você entender como usar esses axiomas para resolver uma equação do segundo grau e também entender os produtos notáveis geometricamente. Fechado? Então vai lá, garante aí sua inscrição também com o sininho ativado para você receber avisos do próximo vídeo. Então, beijo no seu cérebro e até o próximo.